Barba Ensopada de Sangue é um novo filme do Ali Muritiba, baseado no livro de 2012 do Daniel Galera. Eu li esse livro, acho que no ano de lançamento mesmo dele, eu ainda estava na escola, ali, acho que segundo colegial. Eu lembro de na época ter gostado bastante, mas assim, não sei, mais de 10 anos se passaram, não sei se eu concordaria, e eu nem lembro tanto da história, não lembro de quase nada do livro, na verdade. Assistindo ao filme eu lembrei mais de uma coisa ou outra, mas não sei se é fiel ao livro ou não. Não sei se hoje eu ia gostar do livro se eu relesse ou não. Mas verdade seja dito, pouco importa, né? Na verdade, um filme ele tem que funcionar por ele mesmo. E de certa forma, Barba Ensopada de Sangue, ele estabelece uma proposta, ele não estabelece uma dependência com o material original, ainda que o longa não funcione tão bem assim para mim. Então vai ter-se muito essa proposta, né, desse homem indo para onde o avô morreu, onde o avô foi assassinado muitos anos antes, né? Então ele lidando, esse personagem que vai lidar com a morte, né? A morte do pai, a morte do avô, ele parece que está buscando se conectar com a morte de alguma forma durante todo o filme, desafiando a morte em algum sentido durante todo o filme. Então é um filme que ele vai, por um lado, muito pelo lado do suspense, né, do mistério, da descoberta, da busca por entender o que aconteceu com o avô, quem matou o avô, e ao mesmo tempo tem um lance de autodescoberta, né, desse homem se conhecendo, né, esse homem que pode deixar aquele lugar que ele recebe hostilidades a qualquer instante, mas ele prefere não deixar, ele quer se conectar de alguma forma com aquele lugar, quer se conectar com o passado dele de alguma forma para descobrir quem ele realmente é, ao mesmo tempo que ele recusa parte da família dele, né? Ele recusa o irmão, ele recusa a ex-namorada que agora é a atual do irmão, ele recusa o próprio sobrinho de alguma forma, justamente porque ele quer buscar essa conexão mais ancestral de alguma forma. Então o filme ele vai trabalhar esse tema da morte o tempo inteiro, né? As próprias baleias aqui, né? As baleias que eram assassinadas naquele lugar. Então é um lugar que está falando da morte o tempo inteiro, ao mesmo tempo que quer recusar a morte, quer se passar como um lugar limpo, um lugar onde ninguém é assassinado, um paraíso na Terra, mas tudo isso não passa de uma fachada, digamos assim. O filme ele consegue se conservar bem enquanto mistério durante boa parte dele, mas não tanto quanto estudo de personagem, porque esse personagem aqui, vivido pelo Gabriel Leone, é muito difícil de se conectar, né? É como se ele não desse abertura para aqueles personagens próximos a ele e não desse abertura para o público realmente o interpretar, o entender, se conectar com ele de alguma forma. Então todo esse estudo de personagem, toda essa autodescoberta, ela não passa muito da página 1, assim, porque ele é esse personagem meio que intransponível de alguma forma, né? É muito difícil realmente a gente ter algum tipo de conexão com ele. A gente até se conecta muito com a busca dele, com o mistério, com o que ele quer descobrir e até as formas, as hostilidades que ele recebe, a gente tem nesse personagem como alguém que está recebendo tudo isso de uma forma extremamente indevida, que aquelas pessoas não querem que ele descubra a verdade. Então a gente se conecta com o mistério, mas a gente não se conecta com o personagem como o filme de alguma forma pede pra gente. Não é uma culpa do Leone aqui, eu acho que ele tem uma boa atuação até, mas é mais essa abordagem, como esse personagem é escrito, como todos os personagens aqui são escritos de alguma forma, eles são meio mal desenvolvidos, né? Eles são meio colocados ali só para cumprir algumas funções e não passam, não tem nenhum tipo de transformação nenhum dos personagens, nem ele mesmo realmente tem uma grande transformação, e até como o roteiro insere elementos e abandona esses elementos, é bem falho, digamos assim, né? Então tem uma questão dele não reconhecer rostos, por exemplo, né? Então ele tem que buscar outros elementos numa pessoa, o jeito de andar, uma cicatriz, o corte de cabelo, alguma coisa, mas ele não consegue reconhecer o rosto mesmo de pessoas próximas. O filme insere isso sem dizer em uma cena inicial, logo no começo, quando ele conversa com a ex-namorada, que é a atual do irmão, né? Então a atual cunhada dele, e ela fala, você não me reconhece, né? Mas aí quando eles começam a conversar, a gente entende que ele sabe quem ela é, e a gente fica meio, como assim, né? Por que ela falou aquilo primeiramente? E aí numa cena seguinte ele vai explicar pra namorada dele daquele momento, daquele local, que ele não consegue reconhecer rostos, não consegue reconhecer nem o rosto dela, e aí tem uma cena até bastante bonita, em que ela fala sobre a cicatriz, e eles se conectam, e tem o toque ali, então a relação desses dois eu acho que é a única relação que realmente funciona até certo ponto no filme, mas ela não vai ser ignorada, mas ela vai deixar a trama de alguma forma
de uma forma até justificada, de uma forma até que conversa um pouco com esse personagem central. Mas essa questão dele não reconhecer rostos, ela nunca volta, né? Ela acaba sendo jogada ali, ela não tem uma grande importância para a trama a partir disso, né? E muitas coisas acontecem dessa forma no filme, né? Parece que o Ali Muritiba não consegue desenvolver esse mistério exatamente a partir de uma crescente, né? Ele vai jogando elementos, ele vai deixando perguntas, e muitos dos diálogos vão sendo construídos dessa forma, ou não construídos dessa forma, ou cenas que se interrompem anteriormente, ou cenas que parecem uma causa que busca uma consequência e não existe exatamente uma consequência. Então, os personagens, sobretudo o protagonista, agem de formas estranhas, parece que só para o mistério ser mantido, né? Esses artifícios que aos poucos a gente vai começando a manjar e aí o mistério ele vai deixando de funcionar, né? Então é quase como se os diálogos fossem algo, vou dizer algo bem genérico aqui. Um personagem pergunta: qual é o seu nome? O outro responde: aquela planta é verde. E aí esse mesmo personagem pergunta: de quem é aquele quadro? E aí o personagem seguinte responde: eu não comprei a minha casa. Sabe, são os diálogos que parece que ninguém tá conversando com ninguém o tempo inteiro, que inicialmente até geram um estranhamento, mas aos poucos a gente começa a perceber que é só uma necessidade desse roteiro de manter o mistério sem muita habilidade de criar mesmo efeitos de causa e consequência. A imagem, ela até consegue construir de alguma forma, né? Então é um filme que ele vai buscar muito do escuro, desde a chegada do personagem àquela casa que não tem luz elétrica ainda, não tem água, não tem nada, tá completamente abandonada, mas muitas das coisas vão acontecer à noite também, então ele consegue conservar de alguma forma o mistério nesse lugar mais sombrio, que flerta bastante com o cinema de horror também, muito por conta da escuridão, e é um filme que consegue uma iluminação muito boa, né? Consegue muitas vezes iluminar esse personagem e parte do cenário só, criando contrastes, essa ideia do que era o escuro e tudo mais, mas eu não consigo compreender, não consigo conceber como é um filme que ele é filmado, se eu não me engano, em scope, né? Então é essa tela bastante horizontal, só que é um filme que não se usa dessa horizontalidade da imagem, né? É um filme que é quase todo filmado em closes, e até o close fica muito difícil de se enquadrar, porque não cabe o rosto inteiro nessa tela tão horizontal. O foco também, né, o trabalho de foco não tem muita profundidade de campo. Então, essa ideia de uma tela que cria um ambiente, né, que é o scope, que é essa horizontalidade da imagem, que você percebe aquele todo para além dos personagens, o Ali Muritiba ele vai filmar tudo isso de forma muito aproximada. Então, assim, não consigo compreender o porquê também dessa escolha de filmar em scope, se a busca do filme vai ser muito mais uma aproximação do personagem e diálogos, né? É um filme que ele vai se basear basicamente isso, né? Em planos aproximados e diálogos quase todo o filme. Não detestei, assim, Barbie Ensopado de Sangue, como muita gente, né? Foi um filme muito reprovado quando ele passou lá no Festival de Gramado. Eu acho que é um filme que ele até funciona bem durante boa parte dele, justamente por estabelecer esse mistério e permanecer nesse mistério. Mas a partir do momento que a gente começa a manjar todos os artifícios que estão sendo utilizados para esse mistério ser mantido, e a gente vê que aquilo não vai dar em lugar nenhum de alguma forma, o filme vai me perdendo bastante, e um pouco por conta desse personagem que, ao mesmo tempo que ele quer se encontrar, ele é um personagem muito distanciado, muito difícil de se conectar. O filme pede algum tipo de conexão que acaba não existindo, todos os personagens acabam ficando muito num lugar superficial, não tem muito aprofundamento, eles ficam mesmo na origem deles de alguma forma. Acho que é um filme razoável, assim, um dos filmes razoáveis que eu assisti na Mostra de São Paulo, que tem muitos filmes brasileiros muito bons. Esse daqui não é um dos bons, não é um dos melhores, mas ainda assim, para quem gosta do livro, eu acho que vale a pena conferir. Eu não lembro quão fiel ele é ao livro ou não. Eu lembro o livro ter uma questão muito introspectiva que aqui, na adaptação para o cinema, ela acaba ficando muito difícil, né? Talvez na literatura seja mais fácil. Acho que até para fazer esse tipo de análise de adaptação pode ser um caso interessante. Por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, as minhas outras redes sociais. Cobertura acabando agora da Mostra de São Paulo, uma grande cobertura, tem muita coisa aqui no YouTube, muita coisa lá no Instagram também do 16mm para vocês conferirem, no meu Letterboxd pessoal, no meu Twitter pessoal, no meu Instagram pessoal, tenho meus favoritos no meu Instagram pessoal, então para vocês que quiserem saber quais foram os filmes que eu mais gostei na Mostra de São Paulo, por hoje é isso aí, corta.